Olá a todos. Nesse vídeo eu vou mostrar uma curiosidade, um truque para converter temperatura em Fahrenheit para Celsius de uma forma muito fácil, que poderá ser feito o cálculo de cabeça. Então veja, nós sabemos que a relação entre uma temperatura em Celsius e a temperatura em Fahrenheit é dada por essa equação, que é possível deduzir facilmente. Mas e se alguém te perguntar na rua de supetão quanto é 100 graus Fahrenheit em Celsius? Né? O que você vai ter que fazer? Claro, você vai ter que pegar essa temperatura em Fahrenheit, substituir aqui nessa expressão para encontrar a temperatura em Celsius. Então a temperatura em Celsius vai ser 100 menos 32, essa conta a gente faz fácil, dá 68, vezes 5 nonos. Agora, multiplicar 68 por 5 e dividir por 9, de cabeça, não é uma conta tão trivial, tão fácil para ser feito, ainda mais de uma forma mais rápida. Você vai precisar de uma calculadora. Né? Você, lançando mão de uma calculadora, você encontra o valor de 37,777, mas aí arredondando para 4 algarismos significativos, ou 2 casas decimais, você arredonda para 78. Muito bem. Agora, e se você não tiver uma calculadora? Aí fica complicado, né? Ficaria complicado, porque seus problemas acabaram. Vamos pensar no seguinte. Você pode usar esse método que é a temperatura em Celsius. Aqui não vou colocar igual, ela vai ser aproximadamente a temperatura em Fahrenheit, menos 32, tal como a fórmula exata nos diz. Só que ao invés de multiplicar por 5 e dividir por 9, eu vou colocar no lugar do 9 o 10. 5 dividido por 10 é 1 sobre 2. E aí isso significa que eu vou dividir esse parênteses por 2. Né? Vou multiplicar por 1 sobre 2, divido então ele por 2. Essa conta é trivial. Só que aí esse valor seria insatisfatório. Né? Estaria ainda bem longe do valor exato, nesse exemplo 37,78. O que nós faremos é, vamos adicionar 10%. Né? Vamos aumentar o valor em 10% e, a depender da precisão desejada, isso já é satisfatório. Mas se não for, você coloca mais 1%. Vamos ao exemplo. 100, que é o caso do exemplo, né? Da pergunta que te façam, que podem te fazer na rua. 100 menos 32 é 68, tal como aqui a gente fez essa conta. Só que agora eu vou dividir por 2. Isso é fácil. Divido por 2, eu encontro 34. 34 está bem longe do valor exato, do valor correto, que é 37,78. Mas nós ainda não terminamos. O próximo passo é adicionar 10% desse valor. Isso aqui não é uma equação, claro. Isso aqui é uma forma de memorizar. Vamos fazer essa conta, depois vamos adicionar 10%, depois mais 1%. 10% desse valor é 3,4. Se 100% é 34, 10% é 3,4. Somando isso, nós temos 37,4, já bem próximo, porém, se você precisa de uma precisão melhor ainda, você pode adicionar mais 1%. 1% do quê? 1% desse valor já calculado, melhor ainda se for. Mas você pode fazer, como a gente está pensando em fazer uma estrutura de cálculo mental, para você fazer de cabeça, pensa 34 é 100%. 10% que você acabou de somar é 3,4. 1% vai ser 0,34. Então talvez adicione 1% do valor original aqui, do 34 que já está na sua cabeça, que vai ter apenas dois, nesse exemplo, apenas 2 algarismos. Né? Então eu vou somar com 0,34 e o resultado é 37,74 graus Celsius. Muito próximo do valor exato, que é 37,78. E, de novo, a depender da sua precisão, você já pode parar por aí. Se não, você coloca mais o 0,1%. Né? Você vai aumentando a precisão. Se você tivesse colocado 1% desse valor, seria 0,374. Né? E aí aqui o resultado seria 37,77 e ainda o outro 4. Arredondando para duas casas decimais, seria 37,77.
estaria mais próximo ainda desse valor. Bom, vamos mais um exemplo para exemplificar. Se a temperatura em Fahrenheit é 78, bom, o cálculo exato você vai fazer 78 menos 32, que é 46, vezes 5 dividido por 9. E aí você lança a mão de uma calculadora, né? Ou se não vai fazer na mão, mas isso vai demandar mais esforço. E isso te leva à resposta exata, correta, de 25,555, e você arredondando para duas casas decimais, você fica com 25,56 graus Celsius. Pelo nosso método aproximado, eu vou chamar aqui, vou colocar um sinal de igual, e portanto isso aqui não é a temperatura em Celsius final, nosso resultado final. Isso aqui é o primeiro termo aproximativo, que vai envolver apenas o valor da temperatura em Fahrenheit, que é 78, menos 32, que vai resultar em 46, tal como fizemos aqui, dividido por 2, facilmente eu encontro que isso é 23 graus Celsius. Porém, está muito longe do 25, claro. Mas adicionando 10% a esse valor, 10% dele, né, ou seja, multiplicando isso aqui por 1,1, né, eu vou ficar com 23 mais 2,3. 23 mais 2,3 me dá 25,3. Isso aqui eu faço de cabeça, né? Isso aqui dá para fazer de cabeça. 25,3 já está bem perto, bem próximo desse valor. A depender da precisão com que você precise encontrar esse valor, isso aqui já está satisfatório. E aí eu vou colocar o T 3 linhas, que é o resultado colocando mais 1%. Mais 1%, 1% desse valor é 0,23. Somado a esse valor, você vai ter 25,53. E esse sim já fica extremamente próximo, né? Na maioria dos casos, isso já vai estar satisfatório. Mas o ponto é, por que eu posso fazer isso? Eu sou contrário a ficar memorizando coisas, né? Mas aqui existe um motivo por trás dessa conta que talvez te leve a compreender mais ainda a própria conta. O fato é que esse parâmetro, esse fator 5 sobre 9, ele é igual a 0,555, né? Eu coloquei aqui 6 casas decimais, então eu arredondei o último dígito para 6. Né, porque ele é 5, 5, o próximo seria também 5, então eu coloco já o último dígito como 6. E eu utilizei 1 sobre 2. E o que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é 0,5. Ou seja, eu tenho aqui fatores bem distintos. Quão distintos? Aqui tem um fator de 10%. Né? 10% com relação a esse cara, né, com o valor correto. E aí o que você faz é somar 10%, é considerar, né, 10% em cima desse cara. Né? Ou seja, eu estou pegando 1 sobre 2 e estou multiplicando por 1,10. Isso aqui é considerar 10% a mais desse valor. Não é 10% desse valor. Né? Se fosse 10% desse valor, daria exatamente o valor correto, né, a partir daqui. Então, 1 sobre 2 vezes 1,10, 1,1, né, isso te dá 0,55. Ou seja, eu consigo mais um 5 nesse valor exato, que é o que eu precisaria encontrar para obter a resposta exata. Né? E se você continuar esse processo e colocar mais 1%, você conseguiria esse próximo 5. E assim por diante. Né? Mas, de novo, a depender da precisão desejada, você já pode parar nesse termo, colocando apenas 10% ou colocando 10% e depois mais 1%.